Boa noite a todos. Nós estamos vivendo na sequência do estudo sistematizado. Hoje, o nosso estudo número 13, e ele é referente ao 4º capítulo da 2ª parte do Livro dos Espíritos. O tema é da pluralidade das existências. São 56 questões, um capítulo assim relativamente extenso, e que vem nos trazer um assunto muito importante, já que nós estamos presentemente no momento reencarnados. Então é importante que nós comecemos assim a compreender exatamente o que é a reencarnação. No estudo anterior, naquele que tratava da encarnação dos espíritos, lembram-se? Foi sugerido que nós nos lembrássemos sempre de uma pergunta muito importante. Quem é que se lembra ainda do número daquela pergunta? Nossa, mas a memória está muito fraca, são apenas 15 dias. 133, vale colar, não tem importância. É a 133, cuja resposta nos diz que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. É importante que esse todos seja grifado, coloquem-se aspas, para que fique bem marcada essa mensagem. Todos os espíritos vão desenvolver o seu potencial através da sucessão das reencarnações, e todos são criados simples e ignorantes. Deus não seria justo se concedesse vantagens a algumas das suas criaturas. Portanto, todos temos a mesma criação e vamos recebendo as mesmas oportunidades. Esse capítulo trata, veja, da reencarnação, que é a repetição do processo. A encarnação é o processo, é a lei. Ali são as explicações de por que o espírito vai ter que conviver com a matéria para que possa desenvolver o seu potencial, inclusive definição do que seja a alma. A reencarnação, portanto, é a repetição desse processo. E aqui na resposta 166, os espíritos disseram que a alma, após haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um outro corpo, repetindo-se essa ligação com o corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Deus não estabelece limites para o número das existências. É um programa que vai ser desenvolvido, mas Deus não fixa um tempo, não determina um tempo, não determina quantas existências cada um vai gastar para que ele possa desenvolver o seu potencial. Resumindo, Deus não tem pressa. Agora, os mais interessados somos nós. Nós é que deveríamos ter um pouquinho de pressa, aproveitando cada vez mais os espaços reencarnatórios, veja o tempo que nos é concedido a cada reencarnação, porque principalmente essas reencarnações ainda inferiores que nós vivemos agora, inferiores no sentido de que mais próximas do início do que exatamente mais próximas do final desse programa, o sofrimento faz parte. Veja, pela inexperiência, pela ignorância, o espírito vai se comprometendo e acaba transformando muitas das experiências reencarnatórias em experiências dolorosas. Por isso, cada um vive o seu tempo à sua maneira, até que o espírito atinja o coeficiente correspondente à perfeição, que é o progresso relativo concedido aos espíritos. Contudo, na resposta 169, ali é feita uma afirmação de que as reencarnações são muito numerosas. Então não imaginemos que a gente resolva o problema 2, 3, 10 reencarnações. Eles nem poderiam estabelecer um limite, mas esse processo vai se repetir por muitas vezes. Então o espírito vai nascendo, renascendo, morrendo, remorrendo, até que ele comece assim a realizar todas essas idas e vindas
sem tantos traumas, sem tantas dificuldades. E aproveitando cada vez mais as experiências reencarnatórias, diminuindo o tempo que esse processo possa durar. Aí nós poderíamos perguntar, bom, então o espírito que hipoteticamente atingisse a perfeição vivendo 1000 encarnações, veja, é um número fantasia, não vai imaginar que isso seja real. Hipoteticamente um atingiu a perfeição vivendo 1000 reencarnações. O outro, mais lento, mais tranquilo, teve que, para realizar o mesmo programa, reencarnar 2000 vezes. Como fica a chegada, atingida a perfeição, a sua situação de espírito puro, aquilo que nós conhecemos aqui na Terra como currículo? Aquele que reencarnou apenas 1000 vezes seria um espírito puro, melhor credenciado? Ou cessada, veja, aquela necessidade de encarnar, isso não teria importância? Cessada a necessidade de encarnar, o currículo não vai continuar pesando na vida do espírito. Atingida a perfeição, igualam-se os espíritos nas virtudes. A doutrina espírita considera a reencarnação, muita gente suspirou aliviada. Já pensou na hora de fazer uma avaliação? Não, você reencarnou 2000 vezes. Esqueçam, está tudo tranquilo. A doutrina espírita considera a reencarnação uma expressão da justiça divina. Deus não exige que a alma aprenda tudo de uma única vez. Nós podemos concluir ou realizar nas existências futuras tudo aquilo que não conseguimos nas passadas e que ainda não estamos conseguindo viver aqui na existência presente. Apenas que isso não é reforço para continuar deixando para o outro dia tudo aquilo que a gente sabe que deve fazer hoje. Mas o prejuízo é sempre do espírito. Quanto mais ele aproveita o tempo e mais se adianta, as suas reencarnações vão se tornando mais suaves, mais desvinculadas da situação de débitos, de expiação, de dificuldade e mais voltadas ao objetivo da encarnação, que é o progresso do espírito. Então ele vai substituindo a necessidade do sofrimento ser assim o seu professor particular e ter um aproveitamento melhor no sentido assim, desenvolver-se intelectual e moralmente. Quanto mais nós nos demoramos nas existências inferiores, a gente continua tendo reencarnações aí cheias de problemas. Os espíritos, portanto, como é afirmado naquela pergunta, naquela resposta, que número? 133. Nossa, não vou perguntar mais. 133. São criados simples e ignorantes, em absoluta condição de igualdade. Recebem, veja, as oportunidades também em condições de igualdade. Todos reencarnam, todos vão encontrar no processo de reencarnação o meio favorável para que possam viver, para que possam progredir. Então Deus vai concedendo sempre, tudo que Ele concede às suas criaturas é sempre em absoluta igualdade. As diferenças, naturalmente, elas vão se estabelecer no decorrer das próprias existências. Os espíritos vão vivendo e aprendendo, nós vamos vivendo e vamos nos comprometendo nessa troca, na vida em comum. Durante a leitura inicial falava da relação, por exemplo, com o grupo familiar, vivendo e progredindo, vivendo e expiando, vivendo e se colocando em provas. São situações que vão sendo estabelecidas e que vão normalmente fazendo com que as diferenças com relação ao aproveitamento passem a acontecer. Então, espíritos que tivessem assim, até iniciado determinada jornada, na mesma condição, à medida que o tempo vai passando, que as reencarnações vão se sucedendo, à medida que cada um vai se utilizando do seu livre-arbítrio com melhor responsabilidade, ou muitos de uma maneira irresponsável, as diferenças se estabelecem. E elas vão definindo as diferenças intelectuais, morais, estabelecendo a situação de méritos, de débitos. Contudo, uma coisa é certa, e acreditamos que isso seja também
Uma das coisas muito importantes que a doutrina espírita nos oferece é saber que todos nós um dia atingiremos a perfeição. Um dia todos nós atingiremos a angelitude. Não existe espírito que não dê certo e que Deus desista dele porque ele não deu certo. Isso não faz parte da proposta divina. A justiça da reencarnação realmente ela é definida e comprovada, porque todos recebem de maneira igual as oportunidades. Não é pelo fato de, nessas reencarnações, principalmente essas iniciais, que pela nossa ignorância, pela nossa inexperiência, nós vamos assim, indo muito de encontro às leis, não conseguindo ainda viver as leis morais, vamos nos comprometendo, mas Deus de maneira nenhuma condenaria uma das suas criaturas a uma eterna penalidade por um erro temporal, um erro acontecido em uma existência. Portanto, a prova da justiça divina é essa concessão de oportunidades sem o estabelecimento de limites. Por mais que o espírito erre, por mais que ele se comprometa, as oportunidades vão naturalmente continuando a existir. Se ele não acompanhar o progresso da humanidade a que esteja ligado naquele momento, ele vai poder incorporar-se a uma outra humanidade em que seja equivalente à sua condição moral. Portanto, repetindo o processo, chega o momento em que o espírito começa a participar ativamente do seu progresso. Deus não condena a sua criatura a uma penalidade eterna por um erro que é consequência ainda do seu desconhecimento e da sua inexperiência. Esse capítulo, veja, traz uma porção de informações que eu acredito nos tiram já inicialmente as dúvidas ligadas a esse assunto. Veja que o tema reencarnação atualmente anda em alta. Basta abrir, por exemplo, os classificados nos jornais e nós vemos uma porção de pessoas oferecendo-se, acredito que profissionais, oferecendo-se como terapeutas nessa terapia baseada nas vidas passadas. Não estamos recomendando. Estamos dizendo que isso era inexistente há algum tempo atrás. E hoje transforma-se quase que em uma moda. E as pessoas ficam até muito preocupadas e querendo resolver aquele probleminha como se a recordação da existência passada fosse a solução imediata para os problemas da atual. Mas nós encontramos isso em qualquer classificado. O Dr. Brian Weiss fez sucesso, muitas vidas, muitos mestres, de repente se defrontando com um caso espontâneo de recordação de existências passadas. Dr. Ian Stevenson, que pesquisou 10 casos de reencarnação. Então a bibliografia, fora da doutrina espírita, vem se ocupando, veja, profissionais, pessoas, vêm se ocupando com esse assunto reencarnação, que hoje parece que está se tornando assim muito popular. Então não é apenas a doutrina espírita que fala sobre o assunto, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: é o espiritismo que melhor informa sobre o assunto. O Livro dos Espíritos veio reviver para o mundo moderno esse aspecto, veja, esse tema que faz parte da linhagem nobre do pensamento da humanidade. Foi o primeiro aqui no mundo moderno a tocar no assunto. E vamos considerar que o Livro dos Espíritos é um marco. Tenhamos a certeza que o dia 18 de abril, no futuro, vai ser muito comemorado. Entre outros assuntos, a reencarnação ali é muito bem explicada. Nestes capítulos, vejam, que nós vimos da encarnação dos espíritos, o retorno à vida espiritual, pluralidade das existências e o retorno à vida corporal,
São as fases sequentes, o desencarne, o reencarne, o período que se passa aqui, e depois nós vamos entrar na vida espírita, que é aquele assunto assim, o que é que o espírito fica fazendo quando aguardando a próxima reencarnação. Por isso o espírito é muitíssimo bem informado sobre todos os detalhes importantes que ele deva saber acerca do assunto. Esse capítulo nos traz. Reencarna-se apenas na Terra? Hoje também ET, viagem espacial e outras coisas são assuntos assim muito badalados, né? Todo mundo tem até aquela esperançazinha de vez em quando olhar para o céu e ver uma nave, qualquer coisa assim. Reencarnamos apenas no planeta Terra? Não. Os espíritos são os seres incorpóreos que povoam o espaço infinito, temporariamente ligados a um corpo, vivendo nos planetas materiais, temporariamente vivendo um período na vida espiritual e depois de desvinculados do processo reencarnatório quando atingem a perfeição, vivendo nesse universo infinito. Pois é. Por isso seria infantil imaginarmos que reencarnássemos apenas no planeta Terra. A Terra comporta a sua população espiritual, que segundo o Camilo, que é o orientador do Raul Teixeira, uma população aí de 25 bilhões de almas, no momento 6 bilhões encarnados. O espírito reencarna onde e quando se fizer necessário ao seu progresso. Agora, é claro que nós não ficamos assim, reencarna-se aqui na Terra uma vez, na próxima reencarnação no planeta XY42, na próxima no outro planeta em outra galáxia, não é dessa maneira. Veja, nós nos ligamos à humanidade, temos aí a nossa matrícula em um determinado planeta e vamos ali progredindo, reencarnando, até que se possa deixar esse planeta, ou então que sejamos gentilmente convidados a deixá-lo. São as duas situações em que podemos mudar de planeta. Quando é que nós podemos mudar de planeta? Quando nos adiantamos à evolução moral que aquele planeta está oferecendo. A humanidade, por exemplo, nós vivemos agora uma faixa de expiação e provas, mas existem espíritos que já vivem a situação de regenerados. Portanto, aqueles que se adiantam moralmente podem deixar o planeta e continuar o seu progresso em um planeta condizente com a sua elevação moral. Quando é que se deve deixar? Quando não conseguimos acompanhar o progresso normal da humanidade a que pertencemos. Veja, as pessoas vão se transformando, existem aqueles que não conseguem acompanhar esse desenvolvimento, começam a se constituir em pedras de tropeço, perturbando aquela maioria que já tem disposições mais firmes no bem. Esses são convidados a deixarem o planeta, convidados é uma maneira elegante de expressar. Estes são convidados a deixar o planeta e vão incorporar-se a uma humanidade, se for no caso do planeta Terra, ainda vivendo o primitivismo, que é a sua faixa moral. Então não serão desajustados. Quem ainda acha que a violência, o desrespeito às leis é a solução para os problemas e que tenta resolver tudo através do quê? Da força ou da inteligência mal conduzida, vai ter que rever as lições em um planeta ou um grupo onde ainda a força é a determinante das situações. Lá ele vai colaborar com o progresso daquele grupo e vai reaprender as lições que aqui não foram muito bem aprendidas. No planeta Terra, nós estamos vivendo aqui a faixa de provas e expiações. Aqui também existem espíritos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Santo Agostinho chama de exóticos. Exótico significa de fora, diferente. Então existem espíritos que ainda estão reciclando as suas lições por não haverem acompanhado o processo regenerativo de humanidades a que eles pertenciam
Então reencarnaram por aqui e agora estão convivendo conosco. São alienígenas, só que não são verdinhos, não têm anteninhas. Eles vêm e reencarnam aqui, vieram, reencarnaram. Veja, a faixa de expiação e provas é uma faixa assim, onde é muito ampla, com relação, forma um grupo heterogêneo. Aqui nós temos aquela maioria que está na fase de expiação e provas, aqueles que ainda estão vivendo muito do primitivismo e definindo-se, vivendo existências decisivas, se continuam por aqui ou não. Outros que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento das humanidades a que pertenciam, que vêm reencarnar aqui. Portanto, é um grupo assim muito diferente, muito heterogêneo, e de vez em quando nós até vemos, nossa, mas parece que aquela pessoa é meio estranha, ou até, às vezes, nós também somos muito estranhos. À medida que o grupo vai se regenerando, vai havendo uma harmonia, uma homogeneidade com relação aos propósitos. Isso caracteriza o espírito regenerado. É aquele que ainda não é bom, mas definiu-se pelo bem e nunca vai resolver os seus problemas através da violência ou do primitivismo. Portanto, numa faixa de expiação e provas, nós temos uma humanidade assim, um tanto ou quanto diferente nos seus componentes. Podemos, portanto, ir a um mundo melhor se conseguirmos vencer o programa em menos tempo que a maioria. Poderemos ir para um planeta inferior em duas situações, ou numa situação expiatória, porque não acompanhamos o progresso geral, ou numa situação de missão, quando um espírito superior vai reencarnar em um planeta, num grupo inferior à sua condição moral, na situação de missionário, na situação de mestre. As barreiras existentes entre os planetas, entre as estrelas, entre as galáxias, são físicas. Veja que nos parece intransponível. Os limites são estabelecidos pela condição moral. Mas o espírito, ele tem à sua disposição para que ele possa progredir já num sentido bem amplo. Os seres incorpóreos que povoam o universo infinito têm à sua disposição para o seu progresso esse mesmo universo infinito. Os bilhões de planetas que formam as galáxias, os milhões de galáxias segundo os espíritos existentes, temos à nossa disposição o universo infinito para que possamos desenvolver o nosso potencial, para que possamos progredir. Em qualquer situação, um espírito que tenha que reencarnar em um outro planeta, ele continua mantendo o seu coeficiente de inteligência, ainda que num planeta inferior, em um corpo mais rude, em que talvez ele não possa expressar de início a sua inteligência. O coeficiente moral, aquilo que nós tivermos de bondade, também permanece conosco, troca-se o corpo. O perispírito vai ser ajustado aos fluidos, da maneira como se apresenta a natureza daquele planeta, mas o espírito continua sendo ele mesmo, esquecido do seu passado, evidentemente, conservando o seu coeficiente de inteligência e reiniciando as suas experiências. E nós só estamos colocando no sentido de alguém que de um plano superior vai ao inferior, porque do inferior só se vai para o superior exatamente pelo mérito. Portanto, quando alguém consegue licença para mudar de planeta para um planeta superior, é porque ele já é melhor, a sua condição moral já é condizente com aquela humanidade. O probleminha é quando nós consideramos o retorno. Então, isso seria um retrocesso? Não. Ele pode até unir-se a um corpo inferior àquele que ele tinha no seu planeta de origem, mas o seu potencial, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele é mantido. Como é o futuro com relação a esse processo reencarnatório? A matéria vai se tornando cada vez menos densa, porque o perispírito vai se tornando mais leve, mais sutil, e não é só, veja, moralmente, que o espírito vai se tornando desmaterializado. Essa desmaterialização vai se tornando real também com relação à natureza do planeta, ao corpo que nós vamos utilizar.
corpos cada vez menos rastejantes, necessidades físicas menos grosseiras, sem essa necessidade que ainda sentimos aqui da destruição, quer dizer, os seres se destruindo para que uns possam sobreviver, espíritos mais livres, percepções mais avançadas, mais amplas, porque o que limita a nossa percepção em todos os sentidos é a nossa condição moral. À medida que vamos nos tornando melhores, o perispírito mais leve, mais sutil, o espírito não se torna tão prisioneiro da matéria, mesmo quando estando encarnado. Aí Kardec faz uma pergunta interessante. E a infância? Ela existirá em todos os processos reencarnatórios em planetas diferentes? Eles observaram que a infância é uma transição comum e necessária. Mas, quando classificaram a infância terrestre, a gente acha tão engraçadinho as crianças, nós somos tão bonitinhos quando somos crianças, né? Mas eles chamaram de obtuso, ou seja, embotado, porque é uma limitação física que impede que o espírito se expanda o seu potencial. Então, seria assim, semelhante ao processo do desencarne, só que esse pode ser revertido mais facilmente, que é um processo moral. A perturbação da encarnação, da reencarnação, é um processo físico e que vai depender do desenvolvimento dos órgãos para que ela possa ir se atenuando. E o espírito, depois de um determinado tempo, consiga utilizar-se do seu corpo com uma liberdade maior. Por que é que nos planetas mais inferiores a infância é assim, limitadora, demorada? Porque é um momento próprio para um processo de reeducação. Esquecido do passado, desconhecendo o futuro, dependente fisicamente, a espécie humana é aquela em que os filhos demoram mais tempo. Não estamos falando daquele exagero de filho de 45 anos que os pais falam assim, o menino lá em casa. Não, a infância assim, de até 6 anos, depois o processo de adolescência, de juventude, a infância verdadeira. É um momento em que, limitado pelos órgãos, o espírito não tem no consciente dessa existência, ele tem a memória extracerebral. O espírito não é criança, mas ele está limitado em um corpo em que os órgãos pouco desenvolvidos não permitem expressões maiores. Por essa incapacidade, ele ainda também não consegue muitas informações aqui, que possam ser, a consciência dessa existência está sendo elaborada. Portanto, aquilo que você oferecer a ele vai ser naturalmente assimilado. Aí entra a importância da educação. É aquele terreno que foi todo trabalhado, que foi passado arado, que a terra foi revolvida, que foi adubado. E os adultos são os responsáveis pela nova semeadura. Ou imagine como é que nós iríamos ensinar alguma coisa a alguém que já quando um processo diferenciado chegasse aqui com 1,80 m e você só tem 1,60 m, já começa a olhar para cima. Sabendo tudo, tendo já consciência, então a infância é longa, limita o espírito para que ele possa reaprender, novos valores serem oferecidos, para que quando ele se tornar senhor da sua própria reencarnação, já material, saudável, positivo, tenha sido colocado e ele possa estabelecer uma comparação. Ainda nós teremos muito que reencarnar, mas uma coisa já vai ficando bem clara. Por exemplo, às vezes nós pensamos assim, mas será que na existência anterior eu fui melhor do que nessa? Não existe esse retrocesso. O que de bom, veja, a inteligência é limitada a cada reencarnação. O processo reencarnatório já limita, porque quantas línguas nós já conhecemos, quantas experiências nós já vivemos, quantas vezes aprendemos que 2 e 2 é 4, quantas vezes vivemos assim experiências fantásticas no campo da inteligência, reencarna-se.
carequinha, desdentado, analfabeto, dependente, começando a garatujar novamente quando chega ali por volta dos 5, 6 anos, tendo que reaprender as coisas básicas. Mas aquilo que nós temos de bondade, veja, um bom espírito nunca vai voltar a ser alguém mau. Não existe, o retrocesso moral não existe. Quem é bom vai sendo cada vez melhor. E o que ainda não é bom, à medida que vai reencarnando, também vai se tornando melhor. O conhecimento dessa possibilidade de podermos reencarnar tantas vezes quantas se fizerem necessárias, nós gostaríamos de voltar outra vez. Não é desculpa para continuar deixando tudo para amanhã. Porque isso é próprio, às vezes, do espírito. Aquele que não tem esse conhecimento não se preocupa com isso. Fica, às vezes, meio desmotivado, porque fica vendo que não dá para ir para o céu. Mas o espírita, não, que eu não resolver nesse, eu resolvo na próxima. Isso também não é condizente com a realidade. Nós podemos até deixar, mas continuaremos a ter problemas. Quanto maior número de problemas, de situações nós formos eliminando na existência atual, melhor vai ser a nossa futura existência. Aí vem outro assunto interessante, outra pergunta que muitas vezes se faz. O que acontece com as crianças após o desencarne? Bom, existem situações especiais, necessidades, veja, particularizadas, em que vão fazer com que alguém desencarne. Veja, existem situações em que o processo de gestação nem é terminado. Às vezes a criança nasce e desencarna em seguida, desencarna-se na primeira infância. Ou seja, não existe o momento, não existe aquela previsão de quando é que nós vamos desencarnar. Então podemos desencarnar bem idosos, como jovens, como ainda na primeira infância. Os desencarnes na infância podem ser complemento de uma encarnação anterior, provação ou expiação para ambos, pais e filhos. Então são situações específicas que fazem com que o desencarne ocorra numa faixa etária assim muito baixa. Veja, essa explicação, isso preocupou inclusive as religiões. Se quem desencarnava adulto já tinha condições de definição, ou ia para o céu, ou ia para o inferno, se foi bom, ia para o céu, se não foi, ia para o inferno. E a criança? Ela não havia tido oportunidade nem de demonstrar as suas boas qualidades ou seus maus pendores. Aí o pessoal resolveu e colocou uma situação intermediária, o limbo. Me parece um estado de animação suspensa. Naqueles filmes de ficção científica, aquele espaço entre os segundos, que para e a coisa fica assim congelada. Então ficariam lá no limbo por toda a eternidade. Não sei se isso era melhor que para o inferno. Em todo caso, é a explicação, veja, é a saída que foi encontrada para não ser injusto. Se ele desencarna a criança, como é que ele vai para o céu? Não fez por merecer, também não merece para o inferno. Então bota no estado de animação suspensa. O que é que a doutrina espírita fala a respeito disso? Infância, velhice, juventude é problema de corpo e não de espírito. O espírito, no sentido moral, vive as fases de infância, juventude e maturidade, não velhice. Então qual é a infância do espírito? São as nossas imperfeições, a nossa inexperiência, aquelas primeiras expressões que o espírito vai vivendo na espécie humana. Mas a infância física, ela se repete a cada encarnação e o que nós estamos aqui, alguns de nós disfarçados já de mais ou menos maduros, outros disfarçados de jovens e outros ainda disfarçados de criança. Porque todos nós somos espíritos milenares, e bota milenar nisso, vivendo mais ou menos uma faixa de expiação e prova, desculpe os anjos, né, os regenerados, vivendo uma faixa de uma harmonia com relação à condição moral. Desencarnada a criança, desencarnado o idoso, desencarnado o jovem. Aí nós vamos voltar lá naquela pergunta do capítulo que trata da encarnação. Quando o espírito se desprende do corpo, o que acontece com ele? Volta para o mundo espiritual.
mantém a aparência, veja aquela situação de criança, são casos especiais, são situações individuais. O normal, se desencarnarmos bem velhinho, caquético, todo enrugadinho, vai ocorrer um remoçamento. Vantagem, né? Claro, os spas lá são maravilhosos. Pouco tempo você está novinho em folha, maturidade saudável. Quem desencarna muito jovenzinho não vai ficar dando trabalho a madeira, fralda e outras coisas. Ocorre um amadurecimento normal. Quer dizer, o normal da aparência do espírito, o mundo espiritual, é a maturidade saudável. Ah, mas existem espíritos que se apresentam como criança, como idosos, isso, aquilo. São problemas particulares, ou incapacidade dessa reversão acontecer mais rapidamente, ou problemas expiatórios, ou opção do espírito. A lei é que desencarnado, todos nós passemos por uma transformação que vai nos colocar a aparência geralmente da última encarnação, ou a aparência que o espírito queira ou possa, mais maturidade saudável. Animador, né? Para quem está com mais de 20, já uma proposta assim interessante. Agora, outro assunto interessante. Quem durante a semana leu? Eu não vou perguntar, estudou a sequência das 56 perguntas. Também não precisa responder. Sexo nos espíritos, olha que assunto interessante. Esse agora foi reservado para esse programa, para essa aula de hoje. Como é a vida sexual dos espíritos, ou sexo no mundo espiritual? Espírito não tem sexo. Pronto, pode já segurar a imaginação. O perispírito tem os registros do corpo humano, claro, incluindo-se os órgãos sexuais. Só que a definição masculina e feminina é coisa de corpo. Isso é necessário para o processo de reprodução. Então, o corpo tem a diferenciação que permite a lei de reprodução, homem e mulher. O perispírito tem os registros do corpo humano, porque a aparência do corpo é conferida a cada reencarnação pela família da qual nós descendamos. Agora, o espírito, que é aquela individualidade resultante, a individualização do princípio espiritual, cuja forma é o brilho de uma centelha etérea, este não tem sexo. E vai viver todas as experiências, veja, no processo reencarnatório, todos vão viver as experiências masculinas e femininas em função do seu aprendizado. Sem que isso se constitua, veja, isso não é desculpa ou explicação, essa troca é feita normalmente, de uma maneira saudável, não estamos tratando de casos particulares, especiais, de situações expiatórias, de situações até provacionais, não, em situação de normalidade. Essa troca também não se fica trocando de sexo a cada reencarnação, são fases que o espírito vive. Por isso aquela história, quem sabe mais é o homem ou a mulher, isso ainda é coisa de infantilidade, de ser primitivo. Nós somos espíritos, a inteligência faz parte da natureza do espírito e a condição moral é aquilo que vai sendo desenvolvido. Portanto, o espírito vai viver todas as experiências masculinas e femininas em função do seu aprendizado. Desajustes são por conta das nossas imperfeições. E o homossexualismo não teria como única explicação o fato de o espírito reencarnar num corpo em que ele se sente desajustado. Aliás, a natureza, Deus, sabiamente costuma mandar alguns recadinhos através da própria organização do corpo. O cérebro na posição mais alta comandando tudo mais. Veja que o recadinho já chega. Nós temos 2 ouvidos, duas narinas, 2 olhos e uma boca só. Então não é para a boca dar conta de falar além da... Não, é um recadinho. Você recebe mais e vai emitir menos. Quem se sentir desajustado na sua organização física, é importante considerar o recadinho da natureza.
e respeitar aquilo que no momento ou foi uma necessidade imposta pela lei ou uma opção. Respeitar a nossa natureza em função do quê? De uma sublimação que nos facilitará, numa próxima reencarnação, poder participar melhor da festa da vida. Se é que se considera, veja, o uso do sexo, a festa da vida. Mas poder participar de uma condição, pelo menos, de normalidade relativa. Isso não significa que se vá discriminar. Não, temos que respeitar. E é importante que cada um também respeite a sua natureza e respeite a natureza do corpo que no momento estiver usando. Porque em situação de normalidade, em função do progresso, todos nós vamos viver as experiências masculinas e femininas que cada corpo, veja, de homem e de mulher, vai oferecer em especial, e para que o espírito desenvolva o seu potencial, ele tem que viver todas essas experiências. O que é que se transmite, ou melhor, o que é que nós podemos herdar na sucessão das reencarnações? Corpos geram corpos e transmitem características físicas, e isso é definido pelas leis da consanguinidade, e formam-se assim as famílias consanguíneas. A consanguinidade, portanto, é a base para as primeiras lições da fraternidade. Então, através da consanguinidade, nós formamos grupos familiares, e a partir daí essa convivência mais próxima faculta ao espírito o desenvolvimento, a convivência, o desenvolvimento do sentido, do senso moral. A consanguinidade, ela cria grupos semelhantes fisicamente. A convivência vai levando à formação de grupos de semelhança moral. Que quanto mais positiva vai sendo, veja, essa semelhança, quanto melhor nós vamos nos tornando, quanto mais nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento, a partir do momento que o amor passe a existir, nunca mais se estará separado. Mesmo que no futuro reencarnemos em galáxias distanciadas por anos-luz, mas continuamos vivendo de uma certa maneira unidos por esse sentimento que se chama sintonia, que se chama afinidade e que nós podemos resumir chamando de amor. Portanto, as semelhanças físicas são estabelecidas pela consanguinidade, as semelhanças morais pela convivência, pela simpatia. E essa semelhança moral também existe com relação às imperfeições. Quando se fala em afinidade e sintonia, a gente já imagina assim coisa de anjos. Não, os que são imperfeitos também se agrupam pela afinidade e pela sintonia, só que não se suportam. A convivência é insustentável, é difícil. Aí o atrito da convivência vai aparando as arestas, e isso tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Por isso, a melhor maneira de se livrar do inimigo, falando baixinho assim que ninguém nos ouça, só tem um jeito de você se livrar daquelas pessoas que a gente não consegue, vamos dizer assim, engolir, que a gente não consegue conviver. É dando um jeitinho de começar a gostar dele. Porque é o único jeito. Se ele não gostar de nós, passa a ser um problema dele. Mas quanto mais você conseguir, eu não diria de início amar, suportar o inimigo já é um comecinho de libertação. Papel dos pais, que não foi esquecido nesse capítulo. Esse capítulo aqui é realmente extenso, possivelmente no futuro se divida até em dois, mas em todo caso, nós estamos trazendo assim o resumo mesmo dessas 56 respostas. O papel dos pais. Aqui os espíritos colocaram a paternidade e a maternidade como missão. O que é um trabalho missionário? Quando nós falávamos das situações em que o espírito pode deixar o seu planeta de origem, mudar para um outro lugar, veja, quando num planeta mais elevado, se ele tem condição moral suficiente para ir para esse planeta mais elevado. Numa situação de um planeta inferior, ou ele é gentilmente convidado porque não acompanhou o programa, ou num trabalho missionário. Trabalho missionário é aquele que a gente faz em benefício de alguém. Não se está considerando benefício próprio na realização daquele trabalho. Aqui na nossa realidade de expiação e provas, como ainda as ligações
Veja, a consanguinidade é utilizada para que uma convivência mais fraterna, mais civilizada comece a ser estabelecida. Na organização das famílias, pesa muito os méritos e principalmente os débitos do passado. Então vem aquela situação que pais são devedores de filhos, filhos são devedores de pai. Para se compreender a paternidade, a maternidade como missão, vamos esquecer expiação, provas, ligações anteriores. Vamos imaginar que todos nós já estejamos vivendo lá para o fim do mundo de regeneração, mas ainda o processo reencarnatório exige a participação, a doação de 2 adultos que não só vão oferecer os elementos iniciais, como vão cuidar daquela criança, daquele ser, até que ele possa cuidar-se. Então não existe débito, não existe dívida, nada. Aqueles pais que vão receber aquele espírito estão oferecendo o que para ele? Uma oportunidade. Durante algum tempo, os pais vão se empenhar, vão ter trabalho, para que ele possa vir, para que ele possa crescer, para que ele possa atingir a fase de adulto, em que ele não precise mais dos cuidados. É aí que fica compreendido o caráter de missão. Na nossa realidade a coisa ainda fica meio assim distorcida, porque existem os entrelaçamentos, mas ainda existe aquela realidade. Aqueles que estão oferecendo a oportunidade é porque geralmente têm condições melhores em oferecer e se propuseram auxiliar aquele espírito. É exatamente por isso que no Decálogo, que é a oficialização da justiça para a humanidade terrestre, foi colocado um recadinho aos filhos de todos os tempos: honrai vosso pai e a vossa mãe. O amor materno, o amor do adulto pela descendência é o resultado de um desenvolvimento de um processo instintivo. Então, na natureza, isso já começa a ser trabalhado entre os seres mais simples da natureza. Então, dos instintos, chega-se àquele cuidado que na espécie humana se passa a ter pelos filhos. Então, é apenas o resultado de um processo instintivo. O reconhecimento de que alguém fez alguma coisa de bom para nós já caracteriza a elevação moral. A paternidade, portanto, é uma missão, porque os pais vão procurar encaminhar, vão procurar dar bons exemplos, vão procurar orientar, educar aquele espírito que vem na fase infantil para receber esse encaminhamento, essa orientação. É nisso que se baseia, que se estrutura a família. Então, 2 adultos vão se unir e vai existir uma prole, uma continuidade que inicialmente vai receber a doação daqueles adultos. Então, os cuidados, o carinho, a proteção, até que ele possa firmar-se. Reconhecer que nós recebemos isso é indício de elevação moral e é o primeiro tijolinho do alicerce da fraternidade. Por isso que quando da revelação da justiça, entre uma série de nãos, veio a sugestão: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque é o reconhecimento do benefício recebido. E os pais são responsáveis. Veja, qual é a participação dos pais? São responsáveis, sim, por aquilo que eles oferecem, mas não são responsáveis pelo resultado. Se apesar de todo o esforço da família, aquele indivíduo não conseguiu assimilar e continua sendo alguém ainda violento, ainda indisciplinado, mas se os pais fizeram tudo para que não fosse assim, a responsabilidade é dele. Assumida a missão, se também o outro lado, os pais não cumpriram o seu papel e por isso o filho perdeu aquela existência, os pais também serão responsabilizados. A lei divina, veja, não é uma avaliação circunstancial e humana, não. É a avaliação divina que vai estabelecer a responsabilidade de quem não cumpriu o seu papel. Cabe aos pais, portanto, o encaminhamento dos filhos. E é nisso que nós precisamos
no momento, aqueles que são pais ou que vão ser, não nos descuidarmos. Não é apenas procurar, no começo da gestação, o melhor ginecologista, depois o melhor pediatra dentro da nossa realidade, a melhor roupinha, tudo esterilizado, tudo bonitinho, depois a melhor escola. Não é só essa parte material, nos preocuparmos com o diploma, a profissão que o filho vai ter no futuro. É, em primeiro lugar, ao lado dessas situações que são importantes, mas são transitórias, não nos descuidarmos da educação moral. É importante que a criança seja levada a raciocinar da existência de Deus, de que Ele é um espírito. Não é que nós vamos chegar para a criança de 3 anos, olha, você é um espírito, mas viver de maneira tal que os valores não sejam, na família não sejam apenas aqueles estabelecidos pela sociedade, de não nos descuidarmos da orientação religiosa, seja ela qual for. A criança deve receber e ser encaminhada para a orientação religiosa da família. E o que nós vemos muitas vezes, e é lamentável, entre os espíritas: ah, não, meu filho vai escolher a religião que ele quiser quando ele for adulto. Quando alguém faz essa colocação, veja, quem é evangelizador já deve ter escutado isso muitas vezes, em 30 anos a gente já escutei um bocado. Eu costumo só perguntar, tudo bem, se nós temos que conceder a liberdade à nossa criança de escolher a religião que ela deva ter quando ela for adulta, por que é que nós não deixamos também para quando ele for adulto escolher se ele vai lavar a mão ou não, se ele vai tomar banho ou não, se ele vai escovar os dentes ou não, se ele vai para a escola ser alfabetizado ou não? Devíamos deixá-lo em liberdade. Aí sim, quando ele tivesse, se ele vai cortar o cabelo ou não. Aí quando ele tivesse 18 anos, é que ele tivesse, se ele queria escovar o dente, tomar banho, ir para a escola. As coisas que são, veja, de importância material, ninguém abre mão. Imagina quando o pimpolho fala que não quer mais a escola, aquele drama na família. Ele vai até o psicólogo, não sei das quantas, porque ele tem que ir para a escola, porque ele tem que aprender a ler, escrever e um dia ser alguém. Como se só as pessoas que conseguem ter um diploma, qualquer coisa, um título universitário, que vão ser alguém. Mas tudo bem. Na hora da religião não, mas deixa, quando ele for adulto, ele escolhe o seu caminho. Só que quando ele for escolher, possivelmente seja muito tarde. E muitas oportunidades já foram perdidas. Então os pais são responsáveis, sim, e os filhos são responsáveis pelo reconhecimento do esforço de tudo aquilo que foi recebido. Quando se reencarna, como é que fica a nossa bagagem? Depois de tantas experiências, vivendo N reencarnações, vivendo no Egito, né? Todo mundo viveu lá, vivendo não sei aonde. Então, quantas experiências nós tivemos? O que nós conservamos? Não exatamente, veja, a cada reencarnação não são as lembranças. Também os diplomas não fazem parte de cada reencarnação. Mas o nosso desenvolvimento intelectual e moral vai estabelecendo facilidades, aptidões, uma percepção mais natural daquilo que nós chamamos de ideias inatas, que fazem parte, veja, fazem parte da própria natureza do espírito, a certeza da existência de Deus, de que somos imortais. Vamos cada vez mais sendo ajustados ao progresso que se viva no momento naquela reencarnação. O espírito vai encontrando cada vez mais facilidades em ajustar-se à vida, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. As lembranças seriam inconvenientes. Veja, a nossa capacidade mental, realmente, se toda a nossa bagagem do passado se fizesse presente agora no consciência dessa existência, nós seríamos pessoas perturbadas. Portanto, ainda para que haja o estímulo de aprender cada vez mais, o esquecimento do passado faz parte do processo da reencarnação. E o desconhecimento do futuro dessa existência também. Ou não teríamos estímulo suficiente para batalhar, para o esforço. Imagine aquelas pessoas hoje, aquela notícia triste, aquele prédio que desabou. E as pessoas tendo que sair assim correndo, quantos sonhos, quantas dificuldades. A notícia foi dada e parece que passa, mas agora, a situação... Então, se nós soubéssemos o que vai nos acontecer amanhã, nós seríamos pessoas desmotivadas hoje. Esquecimento do passado, conhecimento do futuro dessa reencarnação não fazem parte.
pelo menos nesse momento do processo reencarnatório. O corpo vai estabelecendo, veja, a consanguinidade estabelece uma relação física e que se renova a cada reencarnação. A convivência, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos, vai estabelecendo afinidades, harmonia, sintonia. Então existe a família consanguínea e a família espiritual. E no universo, os espíritos agrupam-se exatamente pela condição moral, mas Deus permite que espíritos superiores e inferiores convivam para que o inferior possa progredir, sentir-se estimulado a ser melhor. Por isso, a prova maior de que a reencarnação é uma verdade não está ainda, veja, a ciência vai comprovar. Vai chegar o momento que reencarnação vai ser um assunto tão comum como vacina contra a varíola, contra sarampo e outras coisas mais. A prova maior não está na própria recordação, aquilo que hoje é encarado como terapia das vidas passadas, e nem apenas nas mensagens dos espíritos, nos depoimentos dos espíritos. A prova maior de que a reencarnação é uma realidade, Jesus afirmou que para que se atingisse a perfeição era necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou assim pensando, como é que eu sendo velho vou poder nascer de novo? Só reencarnando, desencarnando, passando um período no mundo espiritual e depois entrando na fila, no consórcio de um corpinho novo, 9 meses, aí já está aqui outra vez novinho em folha. E o que mais importante disso? Acreditando ou não, convencido ou não, todos vamos reencarnar. A crença, a certeza, a confiança vai fazer com que aproveitemos melhor o tempo que nos é concedido a cada reencarnação. Passa muito rápido. Não se enganem aqueles que hoje estão vivendo, estão aí antes dos 20, que depois que você vai passando dos 20 é que a gente nota como o tempo passou depressa, meu Deus. Então vamos aproveitar. A reencarnação é um investimento alto e o espírito tem que realmente aproveitar muito para que o sofrimento, as dificuldades sejam eliminados o mais rapidamente desse processo e com relação à humanidade terrestre, a gente possa começar a ensaiar as primeiras expressões da regeneração. Todas as poesias delas são bonitas, mas tem algumas que são assim, que acho que tocam mais o sentimento das pessoas. Existe uma lenda oriental que fala da transformação da rosa em violeta, que à medida que a rosa vai se modificando, é claro que são símbolos, não existe planta boa e nem planta ruim, mas à medida que ela vai assim se tornando melhor, ela se transforma numa violeta. Quer dizer, a violeta é o símbolo da humildade. E aqui Maria Dolores dá um outro enfoque na transformação, nesse símbolo de flores, é a lenda da rosa. Dizem que quando a Terra começava a ser habitação de forças vivas, nas telas primitivas tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. E o progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, da folhagem no vento à calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores adornado de flores. Com uma estranha exceção, tão somente o espinheiro era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho de que ninguém se aproximava. Todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte, que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal para ser espancado e escarnecido? Todo
Todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste? Acendes astros 1000 para a noite celeste. Vestes a madrugada em mantilhas vermelhas. Das lã para as ovelhas, inteligência aos cães, cântico às aves. Estendeste no chão a bondade das flores, que deslizam suaves na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes. Falas de majestade, paz e amor. Não me abandones, Pai, às pedras do caminho. Se posso, não desejo oferecer somente espinhos. Quero servir-te a obra, aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece, e notando a humildade e a contrição do espinheiral, mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na manhã seguinte, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o pai e o companheiro, atendendo à oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas.